Você já parou para pensar em como o mundo trata pessoas com deficiência? Talvez você nunca tenha ofendido alguém, nunca tenha rido de uma limitação, nunca tenha dito nada agressivo. Mas e aquele, nossa, nem parece que você tem deficiência? Já falou ou ouviu? Esse tipo de frase, por mais bem intencionada que pareça, carrega um preconceito silencioso, um preconceito tão naturalizado que a gente nem percebe. Isso é capacitismo. Antes, uma rápida apresentação. Sou Emílio Figueira, uma pessoa com paralisia cerebral. Sou professor, psicólogo, psicanalista e há mais de 4 décadas atuo com inclusão e diversidade. Tenho mais de 100 livros publicados e sigo compartilhando informações de forma acessível e responsável. Vamos juntos? E é capacitismo. Capacitismo é o nome que se dá ao preconceito e à discriminação contra pessoas com deficiência. É a ideia, muitas vezes inconsciente, de que essas pessoas são inferiores, frágeis, dependentes ou até mesmo anormais. Mas o capacitismo não vive só nos xingamentos ou nas exclusões explícitas. Ele está nas entrelinhas, na surpresa, no espanto, no tom de voz que muda quando falamos com alguém em cadeira de rodas, no elogio forçado, no olhar de pena. É quando alguém diz, você é um exemplo de vida, mas na verdade está dizendo, eu não esperava nada de você. Você já ouviu ou disse algo assim sem perceber? Escreve nos comentários. E não para por aí. Existe ainda o chamado capacitismo positivo, que parece elogio, mas é armadilha. É quando alguém com deficiência é tratado como herói, só por existir, só por acordar e sair de casa. É a romantização da vida com deficiência, que transforma o outro em lição de moral ambulante. Você já viu uma reportagem tipo, mesmo com deficiência, ele se casou? Ou, mesmo com deficiência, ela é professora? Por que o mesmo com? Isso revela muito sobre o que a sociedade espera, ou melhor, não espera, dessas pessoas. Aliás, você se lembra de alguma propaganda ou notícia assim? Comente abaixo qual foi e o que te causou. Capacitismo é também ignorar. Fingir que a pessoa não está ali. Falar com o acompanhante como se ela fosse invisível. Presumir que ela não entende, que não decide, que não deseja. É falar devagar demais com quem tem uma deficiência física, como se o corpo dissesse algo sobre a mente. É olhar para alguém e ver antes de tudo a limitação e não o sujeito. E tudo isso tem um custo emocional. O capacitismo adoece, ele impede a autonomia, ele corrói a autoestima, ele prende as pessoas em rótulos, ou mártires, ou dependentes, ou heróis, ou coitadinhos. Mas ninguém quer ser inspiração obrigatória. Ninguém quer ser reduzido à sua condição. O que pessoas com deficiência querem? Pessoas com deficiência querem ser vistas como pessoas, com desejos, limites, competências, defeitos, conquistas, com direito a serem protagonistas das próprias histórias, e não apenas figurantes na narrativa alheia. Capacitismo não é só ofensa, é estrutura, é linguagem, é hábito, é silêncio. É quando a escola diz que não está preparada. É quando a empresa só contrata por cota. É quando o olhar já vem carregado de pena, antes mesmo da conversa começar. Mas a boa notícia é que dá para mudar. Tudo começa quando a gente decide enxergar, quando questiona aquele pensamento automático, quando troca o coitadinho pelo será que eu tô partindo de um preconceito? Novamente lhe pergunto, qual foi o momento em que você começou a enxergar o capacitismo no seu dia a dia? Compartilhe nos comentários com a gente. Talvez você, assim como eu, já tenha sido capacitista sem perceber. E tudo bem reconhecer isso. O que não dá é para fingir que não existe. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém, deixe seu like, manda no grupo da família, leva para a sala de aula e comenta aqui embaixo. Você já falou ou ouviu alguma frase capacitista sem perceber? No próximo episódio, vamos falar sobre os rótulos, herói, vítima e exemplo de superação. E por que até essas ideias, que parecem elogios, também excluem. Ele é um guerreiro, ela é um exemplo de superação. Frases como essas parecem elogiar, mas muitas vezes escondem um olhar distorcido, um olhar que reduz a pessoa com deficiência a um rótulo, ou herói ou vítima, ou anjo ou coitadinho. Parece admiração, mas é desumanização. É isso que vamos conversar hoje. Quando uma pessoa com deficiência é retratada como alguém que vence tudo, luta contra seu próprio corpo ou prova que é capaz, isso pode parecer inspirador, mas será mesmo?
O que acontece quando a sociedade espera que toda pessoa com deficiência seja extraordinária só para ser aceita? O que acontece com quem simplesmente quer viver sua vida de forma comum, sem medalhas, sem palmas? Antes, uma rápida apresentação. Sou Emílio Figueira, uma pessoa com paralisia cerebral. Sou professor, psicólogo, psicanalista e há mais de 4 décadas atuo com inclusão e diversidade. Tenho mais de 100 livros publicados e sigo compartilhando informações de forma acessível e responsável. Vamos juntos? O herói involuntário. Imagine viver sob a expectativa constante de provar algo, de ser forte o tempo todo, de não poder ter um dia ruim. O mito do herói com deficiência exige esforço, resiliência, coragem, o tempo inteiro. E se você fraqueja, se você sofre, se você cansa, então vira o outro extremo, o coitado, o que não superou, o que se acomodou, o que deixou a deficiência vencer. Não há espaço para ser humano entre esses dois extremos. Do outro lado do espelho está o estereótipo da vítima, a pessoa com deficiência que é tratada como eternamente dependente, indefesa, incapaz de tomar decisões. Muitas vezes, ela não é ouvida e nem sequer perguntada. As decisões são tomadas por familiares, cuidadores, instituições. É como se sua opinião fosse um detalhe, como se ela não tivesse desejo, autonomia. Aliás, você já testemunhou alguma situação em que alguém com deficiência foi ignorado nas próprias decisões? Compartilhe com a gente nos comentários para nos inspirar a fazer outros vídeos. Existe ainda o estereótipo do anjo, geralmente atribuído a crianças ou jovens com deficiência. São vistas como puras, dóceis, sempre sorridentes. Mas isso também aprisiona, porque quando essa criança se frustra, grita, se recusa a obedecer ou tem uma crise, ela é julgada com mais dureza. Afinal, ela não deveria ser um anjo. Esse tipo de visão apaga a complexidade da pessoa real. Pessoas com deficiência não são nem heróis nem vítimas. São pessoas que têm dias bons e ruins, que às vezes vencem e às vezes perdem, que se irritam, se alegram, se cansam, sonham, desistem, recomeçam, como qualquer um. A verdadeira inclusão só começa quando a gente para de exigir performance e passa a enxergar humanidade. Na mídia, nos filmes, nas redes, esses estereótipos estão por toda parte. Nos comerciais que mostram superação, nos filmes que usam a deficiência como trama emocional, nos virais de internet que mostram alguém com deficiência dançando, namorando, trabalhando, como se isso fosse inacreditável. A intenção até pode ser boa, mas o efeito é o de reforçar que a pessoa com deficiência só vale quando surpreende, só é aceita quando inspira. Você consegue lembrar de um filme, propaganda ou vídeo que reforça esses estereótipos? Conte abaixo qual foi e como te impactou. Romper com esses rótulos é essencial, e não se trata de ignorar conquistas ou dificuldades, mas de permitir que elas coexistam sem nos cegarem para o todo. É deixar a pessoa com deficiência ser comum, ser ela mesma, sem precisar carregar o mundo nas costas, sem ser tratada como eterna criança, sem ser reduzida a um símbolo. O que realmente é inspirador? Inspirador não é quem vence a deficiência. Inspirador é quem vive com dignidade em uma sociedade que ainda insiste em criar obstáculos. Inspirador é quem exige acessibilidade, quem se posiciona, quem ocupa espaço sem pedir licença, mesmo quando o mundo diz que não é lugar para ela. Então, da próxima vez que você se emocionar com alguém com deficiência, se pergunte: estou vendo essa pessoa ou estou projetando nela o que eu espero sentir? Estou elogiando de verdade ou estou me colocando acima como quem se surpreende com o que deveria ser normal? Heróis, vítimas, anjos, coitadinhos, todos esses rótulos parecem diferentes, mas servem ao mesmo fim, nos afastar da pessoa real. Está na hora de abandonar as fantasias e começar a enxergar com verdade. Pessoas com deficiência não existem para nos emocionar, elas existem para viver. E se esse vídeo mexeu com você, por favor, deixe o seu like, comente abaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E no próximo episódio, vamos falar sobre onde o capacitismo se esconde. Na escola, no trabalho, na calçada, no elevador e por que isso também é violência. A pergunta que não quer calar: você já ouviu a frase "a pessoa com deficiência tem que se adaptar"? Pois é. Agora, imagina se, em vez disso, a sociedade se perguntasse: por que tudo foi feito para excluir?
Porque o capacitismo não mora só no preconceito das pessoas, ele mora na estrutura, no concreto, na falta de rampas, na ausência de voz. É sobre isso que vamos falar hoje. Antes, uma rápida apresentação. Sou Emílio Figueira, uma pessoa com paralisia cerebral. Sou professor, psicólogo, psicanalista e há mais de 4 décadas atuo com inclusão e diversidade. Tenho mais de 100 livros publicados e sigo compartilhando informações de forma acessível e responsável. Vamos juntos? Capacitismo estrutural. O invisível que pesa. Capacitismo estrutural é quando a exclusão está embutida nas regras, nos espaços, nas rotinas. Não precisa de ofensa direta, basta que o mundo funcione como se a pessoa com deficiência não existisse. E esse tipo de exclusão pesa todos os dias. Está na escola que diz não estamos preparados, no transporte que não tem plataforma, no site que não lê para quem não enxerga, na porta estreita, no elevador que não fala, no professor que nunca teve formação, na empresa que contrata por obrigação, mas nunca promove. Você já presenciou alguma barreira assim? Fala aqui nos comentários. Quanto mais a gente nomeia, mais visível ela fica. Na escola, onde tudo começa e onde muito se interrompe, a escola é muitas vezes o primeiro lugar onde o capacitismo vira barreira real. Há crianças que passam anos ouvindo que atrapalham o ritmo da turma, professores que nunca receberam apoio ou formação, pais que resistem à inclusão por medo de atrasar seus filhos. E há também o capacitismo sutil. A criança com deficiência só é chamada para atividades adaptadas demais, sem real desafio, sem real participação. Quando ela acerta, ouvem, ai que fofinho, em vez de, você pensou bem, que bom trabalho. Você já viu alguma situação assim na escola? Ou já viveu algo parecido? Compartilhe abaixo com a gente. No mundo do trabalho, o capacitismo aparece nas entrelinhas. A empresa contrata por cota, mas coloca a pessoa com deficiência em funções isoladas, sem expectativa de crescimento. Subestima, superprotege ou simplesmente não oferece acessibilidade nos processos, nas ferramentas, nas reuniões. A exclusão começa já na entrevista. Muitos ambientes não estão preparados para acolher alguém com deficiência sem transformar isso em um problema logístico. E quando a pessoa é competente, vem o espanto. Nossa, nem parece que tem deficiência. Se você trabalha ou já trabalhou em algum lugar que praticava inclusão real ou só de fachada, conta aqui. Sua vivência pode inspirar mudanças. Na cidade, o espaço que também rejeita. As calçadas quebradas, sem guia rebaixada. As sinalizações que não avisam. Os banheiros acessíveis, trancados com chave. Os semáforos que não falam. O ônibus que passa direto. A ausência de acessibilidade urbana não é só negligência, é uma mensagem. Você não foi considerado. O corpo da pessoa com deficiência vira o corpo que incomoda, que dá trabalho, que atrapalha o fluxo. Mas a verdadeira perturbação não está nos corpos, está na cidade que os recusa. Não é sobre esforço individual. Muitas vezes ouvimos, ela é incrível, dê um jeito de estudar mesmo sem acessibilidade. Ou, ele vai trabalhar todo dia, mesmo com tudo contra. Mas por que a gente celebra quem precisa se virar sozinho? Por que a estrutura continua sendo perdoada? O problema não é que a pessoa com deficiência não se esforça. O problema é que ela precisa se esforçar 100 vezes mais para conseguir metade. Isso não é superação, é injustiça normalizada. Em tudo isso, existe uma lógica cruel. Se a sociedade não te vê, você não é lembrado. E se não é lembrado, não é previsto. Não é convidado, não é escutado. É por isso que tantas políticas públicas falham, porque são criadas sem ouvir quem vive a exclusão na pele. Quando o mundo é feito apenas por quem nunca precisou de acessibilidade, a exclusão deixa de ser exceção e passa a ser regra. A culpa não é da deficiência. A deficiência não é o obstáculo. O obstáculo é a ausência de escuta, de preparo, de empatia institucional. É achar que inclusão é caridade, favor, gentileza. Não é. Inclusão é direito, é justiça, é presença legítima em todos os espaços. E é urgente que a gente pare de tratar a acessibilidade como algo extra e comece a vê-la como parte do básico. Enquanto acharmos que a responsabilidade é apenas da pessoa com deficiência, que ela é quem precisa superar, dar um jeito, aceitar, vamos continuar apagando o real problema. Inverter o olhar é essencial. Não é ela que precisa se adaptar ao mundo. É o mundo que precisa se refazer para caber todas as formas de existir.
O capacitismo mora em cada espaço que exclui, em cada silêncio institucional, em cada norma que não considera, mas ele começa a desaparecer quando a gente passa a enxergar e exigir. A luta por acessibilidade não é sobre privilégios, é sobre pertencimento, sobre existir sem precisar pedir desculpas, sobre não ser visitante no próprio mundo. Agora, se esse vídeo falou com você, responda-nos nos comentários. Qual foi a barreira mais absurda ou mais sutil que você já presenciou? E o que você acha que ainda precisa mudar na sua escola, no seu trabalho, na sua cidade? E deixe seu like, o compartilhe com quem também precisa ouvir essas reflexões. No próximo episódio, vamos falar sobre a linguagem. Aquelas palavras e expressões que parecem bobas, mas carregam séculos de exclusão. Capacitismo. Palavras que ferem. A linguagem também constrói muros. Você já falou retardado de forma automática? Já usou aleijado como piada? Já disse fulano é normal, como se o resto fosse o quê? A gente cresce ouvindo essas palavras. Elas escorregam da boca sem nem passar pelo pensamento. Mas cada uma delas carrega uma história, um peso, uma ferida. E muitas vezes, quando a gente ri ou repete, é como jogar sal em algo que nem sabíamos que ainda estava aberto. Antes, uma rápida apresentação. Sou Emílio Figueira, uma pessoa com paralisia cerebral. Sou professor, psicólogo, psicanalista e há mais de 4 décadas atuo com inclusão e diversidade. Tenho mais de 100 livros publicados e sigo compartilhando informações de forma acessível e responsável. Vamos juntos? A linguagem não é só forma de expressão, é forma de exclusão também. Quando uma palavra vira sinônimo de ofensa, é porque ela foi usada para rebaixar, para desumanizar, para tirar lugar. Quando alguém diz deficiente mental com desprezo, não está falando de uma condição, está reforçando um estigma. Quando dizem inválido, estão sugerindo que aquela vida tem menos valor. Quando alguém é chamado de especial, mas nunca é tratado com igualdade, isso também comunica algo. Você já escutou uma dessas palavras sendo dita em tom ofensivo ou irônico? Conte abaixo aqui como foi. Não é só xingamento direto, tem também as expressões que parecem inocentes. Ele é preso numa cadeira de rodas. Ela sofre de deficiência. Tem que tratar com muito cuidado. Coitadinha. Essas frases, mesmo sem intenção de ferir, reforçam a ideia de que viver com deficiência é viver em dor, em falta, em prisão. A cadeira de rodas, por exemplo, não prende ninguém. Ela liberta, ela dá mobilidade. Sofrer da deficiência? Nem sempre. Muitas pessoas com deficiência não sofrem por sua condição, mas pelo preconceito dos outros. Palavras criam realidade, nomeiam o que importa. O que pode ser dito também pode ser vivido. Por isso, é tão importante aprender a usar termos corretos, atualizados, respeitosos. Não se trata de mimimi, nem de censura. Trata-se de reconhecer que a forma como falamos molda a forma como tratamos. Dizer pessoa com deficiência é mais do que uma escolha de palavras. É uma escolha de olhar. Você já teve dificuldade em saber como se referir a uma deficiência? Compartilhe aqui o que você aprendeu ou ainda tem dúvida. O capacitismo camuflado no humor. Muitas piadas ainda se apoiam no corpo do outro. Riem da forma como a pessoa anda, fala, se move, se expressa. É o humor que se acha libertador, mas que apenas repete a velha lógica da exclusão. Às vezes, vem em forma de meme, às vezes, em uma brincadeirinha, no grupo da família, às vezes, até em programas de TV. Mas o riso, que reforça o estigma, não é leveza, é opressão disfarçada. Falar com respeito é um ato político. É reconhecer a existência do outro como legítima. É recusar continuar alimentando estruturas de desprezo com frases banais. A mudança não começa no dicionário, começa no cotidiano. Começa quando alguém corrige um amigo com firmeza, mas sem humilhar. Quando uma professora revê os termos que usa. Quando um roteiro de cinema abandona os clichês. Quando a gente para de rir e começa a reparar. Muita gente reage com resistência. Ah, agora não pode falar mais nada. Pode sim. Pode falar com mais precisão, mais consciência, mais empatia. Ninguém vai ser perfeito. Mas se você erra, escuta, corrige, aprende. A linguagem está sempre mudando e a gente muda junto. Quando a mudança vem por respeito, ela não limita, ela liberta. Também existem palavras que criam pontes, que reconhecem, que libertam. Dizer
pessoa com deficiência, surdo, cego, cadeirante, autista, não é ofensivo quando usado com respeito. São identidades, são realidades. O problema não está nas palavras em si, mas no tom, na intenção e no contexto. Nomear com dignidade é parte do processo de construir pertencimento. Se as palavras constroem muros, a gente pode reaprender a construir pontes. Cada vez que você escolhe um termo mais justo, mais acolhedor, mais atento, você não está só evitando ofensa, está afirmando presença. Está dizendo, eu vejo você como alguém que merece ser tratado com respeito. Isso muda tudo, porque o preconceito pode ser aprendido, mas o respeito também. Agora, se esse vídeo te fez refletir, comenta aqui. Qual palavra ou expressão você já usou ou ouviu e hoje enxerga de forma diferente? Manda esse episódio para aquele amigo que vive dizendo que não é mais possível falar nada. E não se esqueça de deixar seu like. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre algo ainda mais íntimo. O capacitismo que também habita quem tem deficiência. O preconceito internalizado. A vergonha silenciosa. A luta por se reconhecer como alguém que merece existir por inteiro. A gente costuma pensar o capacitismo como algo externo, vindo dos outros, da sociedade, da mídia, mas às vezes ele se aloja dentro da própria pessoa com deficiência. Cresce no silêncio, na vergonha, no desejo de se esconder. E é isso que torna tudo ainda mais doloroso, quando o preconceito não vem só de fora, mas passa a morar por dentro. Antes, uma rápida apresentação. Sou Emílio Figueira, uma pessoa com paralisia cerebral. Sou professor, psicólogo, psicanalista e há mais de 4 décadas atuo com inclusão e diversidade. Tenho mais de 100 livros publicados e sigo compartilhando informações de forma acessível e responsável. Vamos juntos? A vergonha que não tem nome. É aquela sensação de que precisa disfarçar, de que a deficiência deve ser escondida, negada, compensada. É quando alguém aprende desde pequeno que não pode dar trabalho, que tem que se esforçar em dobro, que não pode deixar transparecer. Aos poucos, isso vira uma espécie de autocensura. A pessoa começa a se vigiar o tempo todo, sorrir mesmo quando está cansada, aceitar situações injustas com medo de parecer frágil. Você já viveu ou presenciou esse tipo de autocensura? Comenta aqui, sua história pode acolher outras. O capacitismo internalizado também se manifesta como medo de ser visto como o diferente, o defeituoso, o problema. Tem gente que prefere se calar numa reunião do que mostrar que precisa de apoio, que evita relacionamentos por achar que ninguém vai querer alguém assim, que se culpa por não atender às expectativas dos outros, ou por não conseguir ser o exemplo de superação que esperavam. Essa dor também aparece quando a pessoa com deficiência se compara com quem não tem, se cobra mais, se exige demais, vive tentando alcançar o padrão, mesmo quando esse padrão não leva em conta sua realidade. Em vez de lutar por mudanças no ambiente, ela acredita que é ela quem está errada, que precisa se adaptar, que precisa se tornar aceitável. Você já se pegou pensando que precisava compensar sua deficiência para ser aceito? Compartilha com a gente. Isso merece ser dito em voz alta. Em alguns casos, o autocapacitismo se disfarça de força. A pessoa se orgulha de nunca pedir ajuda, de não depender de ninguém, de ser igual a todo mundo. Mas por trás desse discurso, muitas vezes existe dor, existe medo de ser rejeitado, existe raiva de ser visto como fraco, existe cansaço por tentar o tempo todo parecer normal. O capacitismo internalizado também pode fazer com que uma pessoa com deficiência reproduza o mesmo olhar de exclusão sobre outras. Pode surgir o julgamento, mas a minha deficiência é leve, a dela é pior. Ou eu consigo, porque ele não consegue. Isso acontece porque o sistema de opressão ensina que há um único modelo de valor, o mais próximo possível da norma. Então, quem sofre, às vezes, para se proteger, começa a olhar o outro com o mesmo filtro cruel. Romper com o capacitismo interior é um processo. Não acontece de uma hora para outra. Envolve reaprender a se ver, a se aceitar, a se respeitar, a parar de pedir desculpas por existir. É entender que dignidade não se conquista se provando. Ela já é um direito, já está ali, não precisa ser merecida, só reconhecida. Que momento te fez começar a se enxergar com mais gentileza? Escreve aqui. Às vezes, sua virada de chave pode ser o início de outra pessoa. Quando a pessoa com deficiência deixa de tentar caber no molde dos outros e começa a construir seu próprio caminho, algo muda. O corpo deixa de ser inimigo,
a história deixa de ser defeito, a identidade deixa de ser peso. Viver com deficiência não é trágico. O trágico é ser forçado a negar quem se é para se encaixar. A verdadeira superação não está em vencer o próprio corpo, está em sobreviver a uma sociedade que diz o tempo todo que ele não deveria existir. O capacitismo também vive dentro, mas ele começa a perder força quando é nomeado, quando é exposto, quando deixa de ser segredo. Falar sobre isso é um ato de coragem. É dizer, eu existo, eu sinto, eu mereço, inteiro, com tudo o que sou. E se esse vídeo falou com você, comenta aqui o que você já acreditou sobre si por causa do capacitismo. Que frase, que pensamento, que silêncio ainda te machuca? E se você não tem deficiência, ouve e acolhe. Essa conversa é para todo mundo, porque só quando a gente reconhece o que nos fere por dentro é que começa a cura de verdade. Obrigado por ter acompanhado essa série até aqui. Compartilhe os vídeos para que mais pessoas reflitam sobre capacitismo e que ela seja apenas o começo de um olhar mais atento, mais justo, mais humano.